Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô com muita saudade. Eu acho que agora eu vou coisar o microfone aqui. Enfim, eu tô com muita saudade de vocês e eu espero que vocês gostem muito da aula. Eu vou já adiantar um spoiler aqui. A gente vai falar sobre uma briga, vai falar sobre um adolescente que caiu porque ele estava dormindo no meio da pregação e sobre Paulo e Silas quando estavam presos e foram libertos de uma maneira sobrenatural. Mas antes de tudo, eu vou pedir para cada um de vocês fechar os olhinhos pra gente falar com Deus. Beleza? Senhor, muito obrigada, Pai, por esse instrumento que é a internet, Pai, que nos aproximou de certa maneira. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Senhor, pedir que cada vida aqui, Pai, possa aprender da tua palavra, que nós possamos praticar, Senhor, isso que estamos aprendendo. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a nossa aula aqui é sobre Atos. Tá aqui, né? Aqui em cima. Sobre Atos dos Apóstolos. E a parte 3, né? Tá chegando ao final. E bora para o próximo slide. A gente vai falar sobre uma briga, né? E foi Paulo que tem uma personalidadezinha meio forte, sabe? Então, aconteceu, né, uma discussãozinha num dos planos para viagem missionária. Beleza? A gente vai abrir as nossas Bíblias em Atos 15, 36. Abre a sua Bíblia aí na sua casa, tá? Eu vou ler aqui, mas se você quiser abrir e ainda estiver procurando sua Bíblia e tudo mais, pausa o vídeo, procura na referência, vou repetir, tá em Atos 15, 36 e depois você volta pra cá, tá bom? Vamos ler. Simbora. Alguns dias depois, Paulo sugeriu a Barnabé que voltassem para a Turquia novamente e visitassem cada cidade que eles haviam pregado a palavra do Senhor antes, para ver como os novos convertidos estavam andando. Barnabé concordou, mas queria levar João Marcos com eles. Porém, Paulo não gostou nada daquela ideia, porque João os havia abandonado em Panfilha. O desentendimento deles em torno disso foi tão sério que se separaram. Barnabé foi com Marcos e navegou para Chipre. Tá, gente, agora vai a explicação, né, de toda essa discussão e eu vou falar aqui. Se vocês quiserem, tem depois um textinho no slide que é um resuminho, tá? Mas aí presta atenção em mim agora que eu vou explicar tudo pra vocês. Então, Paulo, ele tava preparando tudo pra segunda viagem dele. Aí, ele falou assim, Barnabé, ele foi e falou assim, Barnabé, vamos voltar para todos os lugares que a gente já tinha ido pra ver como o pessoal tá. Todos os lugares onde a gente fundou as igrejas, tudo. Vamos fazer uma viagem voltando, reencontrando o pessoal, vendo como tá tudo e vamos fazer isso. Aí Barnabé falou, beleza, vamos fazer. Aí Barnabé falou, Paulo, que tal a gente levar João Marcos com a gente, o meu sobrinho e tal? Aí Paulo falou, não quero, não vou com você. Então, aí o que aconteceu? Houve uma briga, né? Então, Paulo não quis mais ir com Barnabé nessa viagem. O que aconteceu? Barnabé foi com o sobrinho dele, que era Marcos, para Chipre, enquanto Paulo foi fazer a segunda viagem missionária dele, tá? E vou mostrar para vocês como foi a primeira viagem dele. E Paulo, ele não quis levar Marcos consigo e eu vou explicar o porquê. Porque Marcos, ou João Marcos, ou Marcos só, ou João, tanto faz, ele tinha abandonado Paulo, né? Ele tinha abandonado a primeira viagem. Ele abandonou na região que está entre Listra e Perge. Essa regiãozinha que está entre Listra e Perge, ela se chama Panfilha. Nessa região, aproximadamente aí, que Marcos abandonou a viagem. Saiu fora, meteu o pé, entendeu? Por isso que Paulo não queria mais. Aí você deve estar se perguntando assim, gente, mas tipo assim, Paulo não era apóstolo e tal, como ele brigou, gente? Mas ele não era da paz? Quando você aceita Jesus não é paz, é amor, tudo mais assim.
Então, gente, acontece que na Bíblia, né, não tem gente perfeita. Então acontece, né, de alguém errar. E a Bíblia não esconde nada de ninguém. É até importante a gente ver o erro do outro para a gente não repetir. Ou até para a gente ver o que a gente está errando. Porque ver no outro é fácil, mas ver na gente não é. Eu acho que deu para entender, não deu? Beleza, vamos para o próximo. A segunda viagem de Paulo foi assim. Tá nesse mapa aí a rota da segunda viagem que Paulo fez com Silas. E nessa viagem aconteceram várias coisas. E eu vou listar duas delas. Falar de um adolescente que dormiu no meio de uma pregação lá que Paulo fez nessa viagem. E sobre uma prisão que aconteceu. E o que aconteceu nessa prisão para que Paulo e Silas fossem soltos. Foi uma coisa sobrenatural, gente. Ó, vocês não podem perder. E o que podemos aprender com isso? Com essa briga que Paulo teve com Barnabé e tudo mais? Vamos listar os aprendizados. A Bíblia ela não esconde erro de ninguém, como eu já falei. Não somos perfeitos, mas podemos aprender com experiências de outros. Por mais que tenha acontecido uma discussão, a mensagem foi pregada em dobro. Uma por Paulo e Silas e outra por Barnabé e Marcos. Às vezes as situações ruins podem levar a uma perspectiva boa do problema. Às vezes você pode tá acontecendo alguma coisa ruim, mas você pode pensar no que você pode extrair de bom. Qual ensinamento você teve, entendeu? Sempre acontece isso. Quando acontece uma situação ruim, a gente só pensa no ruim, porque é o que parece que é o fim do mundo e tudo mais. Mas aí você pode extrair alguma coisa boa. Por exemplo, tem a quarentena, que é uma coisa ruim. Ninguém gosta de ficar em casa. Eu tô aqui no microfone de novo, gente. Tomara que não tenha nenhum erro. Mas assim, você tá na quarentena e tudo mais. Pode estar achando super chato, porque você não tá na sua escola, você não tá com seus amigos, mas você pode estar curtindo com a sua família, aprendendo mais com seus pais. E é isso. É a vida. A gente pode pegar e sempre extrair ensinamentos bons. Isso é muito legal, gente. Vamos tentar praticar isso? Vocês prometem pra mim que vão tentar praticar isso? Prometeu? Beleza? Vamos mais. Não, é isso mesmo, são dois ensinamentos. Vamos pro próximo. Vamos falar agora de Marcos, porque ele tem 3 características que, tipo assim, 3 características não, tem 3 quadradinhos ali. Que aí eu não sei porque eu liguei em características, mas tudo bem. Tem 3 situações aí nesse quadradinho que eu queria falar com vocês, tá? Não sei se deve estar dando pra ler, mas eu vou explicar pra vocês, tá? Tintim por tintim. Marcos, ele tinha sido alguém que, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, o cara que teve uma experiência sobrenatural com Deus, Marcos, ele desistiu. E agora? Será que ele vai ser para a vida dele toda caracterizada pelo cara que desistiu, pelo cara que foi fraco, pelo cara que pode ter sido considerado inútil? Será que ele vai levar esse adjetivo para a vida dele toda? Será? Às vezes você pode ter conhecido alguém, sei lá, na sua escola que é conhecido como o bagunceiro. Será que essa pessoa ela vai ser conhecida como bagunceira pro resto da vida dela toda? Ou será que ela não pode mudar? Vamos ver isso? Vamos falar sobre Marcos, então. Marcos, ele foi alguém inútil, certo? Certo. Mas Paulo, ele depois precisou de Marcos. E Marcos foi útil para Paulo. Ou seja, por mais que Marcos ele tenha sido alguém aparentemente desistente, fraco, a gente pode entender que no decorrer da vida de Marcos, ele fez coisas que o tornaram útil para o reino de Deus. E eu quero abrir com vocês na passagem que Paulo ele pede para chamarem Marcos, porque ele era útil para o trabalho. Tá em 2 Timóteo 4:11, tá bom? Tá assim: somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e tragam com você, porque ele pode
ajudar no trabalho. Sim, Marcos ele foi convidado por Paulo, de rejeitado a convidado. E outra coisa, Marcos ele escreveu o evangelho. Aí eu acho que no começo sim, que eu falei de Marcos, você não pensou em um livro da Bíblia que tem o nome de Marcos? Será que esse Marcos foi o mesmo Marcos que escreveu esse evangelho? Foi ele mesmo. Sim, ele escreveu, foi escritor, foi útil para o trabalho. Cara, ele mudou totalmente o adjetivo que ele tinha. Ninguém mais conhece Marcos, tanto não conhece tanto pelo erro dele, mas sim por ele ter escrito o evangelho. Então, o que eu quero trazer de ensinamento para você, o que a Bíblia quer trazer de ensinamento para mostrar sobre a vida de Marcos. Por mais que você tenha errado, por mais que você já tenha desobedecido seu pai e sua mãe, por mais que você já tenha pecado, por mais que você já tenha feito algo de ruim, nunca é tarde para você mudar a sua perspectiva, o que as pessoas pensam de você. Nunca é tarde. Às vezes você pode ter tirado uma nota super baixa na escola, você tem dificuldades em ser um bom aluno e tudo mais, mas você pode estudar mais e você pode mudar essa característica. Você pode ter sido um mau filho, uma criança briguenta, difícil de se lidar, mas você pode começar hoje a tentar mudar isso. E com certeza você tem a chance de ser conhecido por algo melhor, por ter um adjetivo que mude você, tá bom? Com a ajuda de Deus a gente pode todas as coisas e pode acontecer na sua vida o que aconteceu com Marcos. Olha só que legal. Agora a gente vai falar desse adolescente que caiu no meio da pregação, gente. Como assim? Sim, esse adolescente, ele caiu no meio da pregação, porque Paulo, ele chegava lá e ele pregava horas e horas e horas e horas. Era tipo assim, mais do que uma palestra, era muito. Porque Paulo, assim, não tava todo o tempo com eles, sabe? Não era tipo assim, ele não morava em Nova Iguaçu e a igreja era em Nova Iguaçu, ele morava numa região muito distante e a igreja era muito distante. Acho que deu pra entender? Deu pra entender, né? Se não entendeu, qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal, assine os sininhos de notificação, clique no curtir, tá bom? E vamos continuar, né, na aula. Ele dormiu na pregação e a gente vai começar lendo, né, onde está isso na Bíblia. Tá no mesmo livro, né, que é o livro que a gente está estudando, o livro de Atos, no capítulo 20. Se você quiser abrir na sua casa, eu vou repetir de novo, Atos capítulo 20. No primeiro dia da semana, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia porque eu não tô conseguindo ler, tá? Vou abrir aqui só um momentinho. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Ou seja, teve até comida no meio da pregação toda, porque era muito longa. Paulo era conhecido por essas longas pregações, tá bom? Lembra sempre disso, Paulo, o cara que pregava muito. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam todos juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentando numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Beleza? Até aí. Então, gente. Eita, desligou a luz aqui rapidinho. Deixa eu só ligar aqui. Isso. Então, Eutico era um adolescente que ele estava presente nessa pregação longa de Paulo. Só que ele não estava nem dentro do cenáculo, nem fora do cenáculo. Ele resolveu ficar no
na janela, igual essa foto aqui, ó, no meio. E ele acabou caindo no sono, porque a pregação de Paulo deu meia-noite e ainda estava acontecendo. Aí Eutico foi lá, tá, dormiu. Só que como ele tava no meio da janela, né? Ele caiu. Como ele caiu, ele morreu, porque tava no terceiro andar, então pensa num prédio assim. O terceiro andar de um prédio. Acho que todo mundo já viu um prédio aí. Vamos pensar. Ele caiu do terceiro andar. Então, ele tava dormindo já, então morreu. E Paulo estava no meio da pregação. Imagina, no meio do culto, alguém está sentado no meio da janela e cai. Tudo para, né, gente? Porque estava todo mundo desesperado, querendo saber o que aconteceu, tentando salvar o menino, imagina. E Paulo foi lá e foi ver como o menino estava. E, gente, parece uma história muito triste. Até aí você deve estar tipo assim, ai meu Deus, que triste e tal. Mas, gente, Deus é perfeito e o que ele fez foi ressuscitar o menino. Porque só Deus tem o poder de fazer essas coisas que a gente nem pensa, mais do que a gente pensa. Imagina, podia, sei lá, ter tido um médico para ajudar e, sei lá, confortar a família e tudo mais, para segurar o menino. Enfim, podiam várias coisas acontecerem, mas o menino acabou morrendo. E não tinha como ajudar, não tinha o que fazer, a não ser o menino ser ressuscitado por meio de Deus. Deus fazendo o impossível na vida do menino. E foi isso que Deus fez. O menino foi ressuscitado, né? Graças a Deus. E todo mundo foi consolado, porque o menino voltou à vida. Paulo acalmou todo mundo. Acalmou. Eita, que tá difícil de falar. Acalmou o menino e teve um final feliz essa história aí. E aí, tá tudo que eu acabei aqui de falar, né? Ele acabou adormecendo, caiu da janela e morreu. Paulo percebeu e, pelo poder do Espírito Santo, ressuscitou o menino. Agora vamos trazer isso aqui pra nossa realidade. E a gente tem os ensinamentos para colocar em prática, né, dessa palavra. E eu espero que vocês coloquem todos esses ensinamentos que eu tô falando aqui na semana. Pensem sobre isso, tentem fazer isso, praticar essas ações, esses exemplos de boa conduta, que vocês possam mentalizar isso, pensar, praticar essa palavra, tá bom? Ensinamentos para hoje. Não fique em cima do muro. Eu acho que vocês já viram esse ditado alguma vez na vida de vocês. Para de ficar em cima desse muro. Não fica assim em cima desse muro. Então, o que quer dizer isso? Ele não estava nem dentro do cenáculo, nem fora do cenáculo. Ele estava no meio, tudo para dar errado. Imagina, se uma criança está no terceiro andar, todo mundo vai falar, desce daí. Se um adolescente estiver no terceiro andar, brincando e tal, todo mundo vai falar, desce daí porque é perigoso. Então não fique em cima do muro porque é perigoso. Mas, Jéssica, eu não vou subir no terceiro andar e não vou cair, não vou fazer essas besteiras. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando pra você não ficar sem se posicionar, sabe? Ou você vive uma vida com Deus ou você não vive. Escolha hoje o que você quer pra sua vida, tá bom? Não se perturbe. O pessoal ficou todo perturbado, a pregação foi interrompida, né? Teve um caos aí no meio, né? Dessa história com final feliz, mas teve um caos. As pessoas ficaram muito perturbadas e tal. E assim, é importante que a gente não fique perturbado, por mais que as situações sejam ruins, tá? E Deus faz o impossível nas nossas vidas. Porque por mais que a situação esteja muito ruim, Deus, ele ressuscitou o menino. Ou seja, teve uma história para contar, né? Até hoje a gente lê e essa história tá aqui na Bíblia. Ou seja, foi algo tremendo que Deus fez, só Ele que pode fazer. Agora a gente vai falar sobre Paulo e Silas na prisão, que é o terceiro assunto e o último. Ai, já tá acabando, gente. A referência está em Atos 16:16 e eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês.
Bora ler, tá aqui. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados disseram: Estes jovens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com as varas. E, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e a outros presos que os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à casa, lhe pôs a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltassem agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eles eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Ou seja, eu vou explicar aqui tintim por tintim, tá? Tudo o que aconteceu. Referência. Tá, vamos entender tudo isso aí. Então, Paulo, ele tava lá andando com Silas e tinha uma moça toda hora gritando: Esses homens são homens de Deus, e elogiando muito os dois. E Paulo, assim, ficou incomodado com aquilo. Agora eu vou explicar quem era essa mulher. Então, essa moça era uma escrava que ela tinha um espírito de adivinhação. Os patrões dela, eles ganhavam com esse negócio de adivinhação, eles adivinhavam as vidas das pessoas e ganhavam dinheiro em troca. E essa mulher ficou elogiando Paulo e tal, e Paulo ficou assim, tinha alguma coisa incomodando. O Espírito Santo já estava incomodando, assim. Aí ele falou: sai em nome de Jesus. E tirou aquele espírito da mulher, aquele espírito de adivinhação. E a mulher foi liberta, ficou feliz e tudo mais. Mas tinha gente que ganhava dinheiro com essa atividade, né? Que eram os patrões dela. Então, eles ficaram super revoltados e armaram para que Paulo e Silas eles fossem presos. Eles ficaram falando que esses homens eles falam coisas que não são do costume dos judeus, dos romanos e tal. E dos romanos, tá, gente? Dos romanos. Aí, beleza. Aí
a multidão começou a apoiar isso e tal. E aí eles torturaram Paulo e Silas. O Paulo e Silas foram mandados a uma prisão de uma extrema segurança. Até os pés deles estavam presos, gente. Olha que terror. Mas em vez de Paulo e Silas reclamarem, murmurarem, ficarem chateados, culparem a Deus, não. Eles escolheram louvar. E ficaram louvando até a meia-noite. E quando bateu meia-noite, igual, não a Cinderela, né? Mas quando bateu a meia-noite, o portão, gente, não tinha portão automático naquela época, mas o portão, sim, se abriu. Pá. E se abriu. Gente, um negócio assim, maravilhoso. E todos os presos, eles foram soltos, né? E o carcereiro, quando viu tudo aquilo, ele ficou espantado. E assim, se Paulo e Silas eles fossem soltos daquilo, o carcereiro ia ser acusado de morte. Aí o carcereiro se desesperou, já estava puxando a espada pra se ferir, porque ele ficou, meu Deus, e agora? O que será de mim? Eu vou morrer e tudo mais. Aí Paulo chegou antes e falou, calma, estão todos aqui. Aí o carcereiro foi e ficou assustado com aquilo que aconteceu. E ele falou assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo falou assim, crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Falou dessa maneira, crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. E o carcereiro foi, limpou as feridas de Paulo e Silas, deu alimento dentro da casa dele. E quando amanheceu, vieram tipo espécie de soldados, pra gente conseguir entender aqui. E falaram assim, manda soltar esses homens para eles saírem de fininho aqui, porque eles perceberam que aquilo era anormal, que Deus era real e Deus tinha feito aquilo. Aí Paulo falou, não, eu vou sair pela frente, porque eu sou cidadão romano e eu não quero sair assim de fininho. Aí tá, deixaram Paulo e Silas saírem, né, serem soltos, publicamente saíram, com segurança e tudo mais. Foram pra a casa de Lídia, né, que era uma da igreja, né, da época, e lá eles ficaram e depois partiram pro resto da viagem. E, gente, muito interessante essa história, não acham? E eu queria ler esse versículo, no versículo 33, né? No mesmo capítulo 16, mas o versículo 33, que é uma parte muito importante para a gente fechar a história. Deus transformou o sofrimento de Paulo e Silas em alegria e vitória, quando o carcereiro e sua família creram no Senhor e foram batizados para mostrar a sua fé. Eu escrevi errado, né? Mas tudo bem. Ó, vou aprender com Marcos, hein? Errei. Vou acertar da próxima. Então, gente, teve salvação na casa toda do carcereiro. Olha que coisa linda. Teve salvação de almas. Pessoas foram rendidas a Jesus. E em Atos é muito importante a gente ver isso, sabe? Eu vi que a Cinti que falou sobre isso, sobre salvação. A salvação é muito importante pra gente. É muito importante nós sermos salvos. E nós, por meio de Deus, levarmos vidas a Jesus. E eu desafio vocês, essa semana, a ser como Paulo e Silas e louvarem a Deus em meio às adversidades, em meio às coisas difíceis, em meio às situações difíceis, em meio às situações que parecem que não tem saída. Eu peço para vocês para louvarem a Deus com alegria, porque Ele é Deus independente das coisas que acontecem, sejam boas ou sejam ruins. Agora a gente vai chegar no final da aula e eu quero resumir tudo para vocês. A gente falou de 3 coisas aqui. Falamos de... Eu esqueci agora, gente. Mas assim, falamos de Paulo, sobre a briga, né, de Paulo. A gente falou sobre Eutico, sobre o adolescente que caiu no meio do culto e sobre a importância de não ficar em cima do muro. A importância da briga de Paulo foi da gente saber que em meio a situações ruins, Deus pode fazer com que a gente possa enxergar as situações boas
e que a gente pode entender que Paulo não era perfeito, tinha suas falhas, seus defeitos nas discussões e tudo mais. É algo humano, não que persistir no erro seja humano, mas a gente acaba errando ali e aqui a gente vai acertando as coisas. E Marcos está aí pra gente saber que a gente pode mudar a nossa história, pode mudar quem nós éramos. Se a gente foi mal, a gente pode ser bom, sabe? E a terceira história sobre a libertação da prisão. A gente pode aprender a salvação de Deus e sobre louvar em meio às adversidades. Então temos 3 histórias e várias lições. Várias lições para a nossa vida, tá? E agora eu quero orar para você que ainda não aceitou Jesus, que você possa aceitar Jesus no seu coração. E você vai repetir comigo, se você não é salvo ainda, essa oração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreva meu nome, Senhor, no livro da vida. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem me feito. E, agora em diante, viverei contigo, Pai, por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa escutar essa oração, que você possa repetir essa oração. E é isso. Um beijo, eu tô com muita saudade de vocês.